como é que fala? O negócio tá com problema. Então é o seguinte, vamos por partes. O Bruno acabou de conversar conosco lá no grupo dos professores, ele informou o que está acontecendo, esse problema da Brasilnet. Eu vi algumas pessoas no início da manhã, outra aqui que não está conseguindo entrar. Não, beleza, tranquilo, não sei quem foi que falou comigo aqui agora, mas tudo bem. Eu tava vendo logo cedo que o pessoal tava reclamando. Então fica tranquilo que o que eu tô conversando com vocês aqui agora, daqui a pouco eu subo lá na plataforma e quem não conseguiu acessar na noite de hoje vai conseguir. Então vamos por partes. O trabalho eu disponibilizei lá no grupo, não sei se todos tiveram acesso. Caso não tenham tido acesso ao material, ele vai ser disponibilizado também na plataforma e ele consiste, na medida daquilo que foi possível, eu tentei simplificar ao máximo, pode ser feito tanto individualmente quanto em dupla de 2, não de 3, não de 4, não de 5, não pode não, professora. Dupla de 2. Não é um trabalho extenso e tão um pouco difícil e tem relação diretamente com questões da OAB. Aliás, ele é uma questão da OAB, mas foi adaptada e tem algumas questões, eu dividi num pequeno questionário e que tem relação com o que nós vamos tratar ao longo desse semestre. Ah, professora, mas você não disse no primeiro dia que nós iríamos simular uma audiência, preparar uma petição inicial? Nós vamos continuar com essa perspectiva da simulação de audiência, mas a gente vai fazer isso no segundo trabalho. Aí a gente faz isso mesclado com o seminário, a gente faz um bem bolado de maneira que fique um único trabalho e tenha relação, a etapa final fique na simulação propriamente dita, beleza? Aonde está, o que dá para fazer para auxiliar, para resolver esse trabalho? É a coisa mais simples desse mundo. Se vocês quiserem gabaritar a prova da OAB de múltipla escolha, ou quem esteja estudando para concurso público, obrigatoriamente precisa dominar o conteúdo da LINDB do artigo 7 ao 19. É assim, preponderante. Todas as questões de direito internacional que forem objeto de concurso, elas vão oscilar nesse diploma legal. Depois disso, é importante a leitura do Código de Processo Civil, que já traz no texto de 2015 uma tratativa específica sobre as questões envolvendo cooperação internacional. Já faz uma correlação da base principiológica, que é o coração do novo Código de Processo, com essa necessidade desta cooperação. Aí, quais são os artigos que merecem atenção neste sentido? Artigo 26 e artigo 27 do Código de Processo Civil, que ele vai estabelecer quais são os mecanismos, como vai funcionar essa cooperação internacional, porque essa cooperação internacional, especificamente naquilo que diz respeito às questões de direito internacional privado, elas afetam questões muito próximas do dia a dia, especialmente quem trabalha em fórum. Não sei se já chegou a ter acesso
a uma carta rogatória, se já precisou, se já teve acesso a uma ação de alimentos, uma ação de divórcio envolvendo um cônjuge que mora no Brasil e outro que mora no Japão, na Inglaterra. Boa noite, Marcela. Conseguiu, agora vi, agora você entrou. Eu vi que você tentou entrar na outra, como é que fala? Na outra sala e não entrava, eu falava assim, cadê a Marcela? Se bem que hoje eu tô brava com você, porque eu vi aquele sanduíche enorme no Facebook e aí eu fiquei com briga. Aliás, eu estou em crise de abstinência de não ir para Cornélio. Eu já quero comer a esfirra que tem lá na frente da sede. Eu sei que devia estar bom mesmo, a cara dele era boa. Tô com vontade de comer aquele, como é que fala? Dog chicken, se eu não me engano, que eu comi um dia lá da colação de grau. Nossa, eu tô assim, sério mesmo, eu tô com abstinência de ir para Cornélio, entendeu? Nossa, eu falo assim, eu quero a van, eu quero os professores da van, entendeu? É complicado isso. Mas enfim, é o que tem para hoje, a gente tem que ser um dia por vez. É muito estranho conversar com vocês assim por essa telinha, mas graças a Deus tá todo mundo bem, tá todo mundo se cuidando e se Deus quiser logo a gente vai conseguir terminar essa fase, passar por isso, enfim. Mas voltando, eu tava falando para vocês quais são os diplomas legais que vão ser cobrados ao longo da matéria e que vão ajudar vocês especialmente no estudo das questões do exame da ordem. Então, a LINDB, do artigo 7 ao 19, Código de Processo Civil, artigo 26 e artigo 27. Também caem algumas coisas que estão presentes no regimento do STJ, mas os artigos do STJ, eles são mais cobrados nos concursos do que especificamente nas provas da OAB, beleza? Hoje a aula, ela é basicamente uma sequência nas questões introdutórias. Nós vamos trabalhar algumas questões de definição, as definições elementares de direito internacional privado, como ele vai afetar a nossa vida cotidiana e qual é a necessidade do estudo dessas questões, especialmente no que tange a vida prática, o que eu preciso, porque qual que é a finalidade disso. Direito, vocês vão perceber ao longo das aulas que direito internacional privado basicamente trata das soluções de conflito de competência. Não tem muito o que eu florear nessa discussão, entendeu? É basicamente um ramo, um ramo do direito que vai buscar a solução de conflitos de duas normas, uma norma de caráter interno e uma norma de caráter externo, uma norma estrangeira. Então eu tenho duas normas e uma situação que gerou um conflito. E o direito internacional privado, ele vai nos indicar, ele vai nos demonstrar quais são as formas de resolver este conflito. E como surge esse conflito? Baseado em que eu preciso estabelecer quais são as conexões internacionais que levam a esse conflito. Então, basicamente, ele vai resolver conflitos de lei no espaço em relação às relações de caráter privado que tenham uma conexão internacional, correto? A
norma jurídica, que o princípio geral do direito internacional privado, ele vai, a norma jurídica que vai ser aplicada, ela vai ser estabelecida pelo legislador interno, ou seja, é o próprio legislador brasileiro que vai nos demonstrar como ela vai ser resolvida. Aí pode surgir a dúvida assim, mas professora, como fica aqui a questão da territorialidade? Não deveria aqui prevalecer a questão da soberania, a questão da aplicação da lei vigente no território brasileiro? Sim, no que diz respeito à questão de regra geral. As questões envolvendo conflito de competência, elas são conflito de competência de caráter de relações privadas envolvendo conexão internacional, elas são tratadas como uma excepcionalidade do nosso ordenamento jurídico. E ainda assim, mesmo que seja tratado em caráter de excepcionalidade, é o próprio legislador interno que determina como eu vou resolver isso. Verificando qual é o elemento de conexão, certo? Qual que é o elemento de ligação, certo? Que deu esse choque, se é em razão do domicílio, em razão do foro, local em que foi assinado um contrato, o local em que as pessoas se casaram, a nacionalidade, enfim, ele vai verificar qual é esse elemento de conexão e aí, partindo disso, ele vai verificar como ele resolve esse conflito. Vocês estão acompanhando, ainda que superficialmente, as questões envolvendo as fake news, STF, as decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao bloqueio de perfis nas redes sociais, questões envolvendo o Instagram, o Facebook? Alguém acompanhou essa questão? Pode abrir o microfone, pode me responder pelo chat, eu tô verificando aqui. Tem alguém aí? Bem, se porventura vocês não estão acompanhando essa questão das fake news, dos bloqueios, enfim, de uma forma assim muito simplificada e muito geral, está ocorrendo um questionamento, especialmente por parte do Facebook, no que diz respeito ao bloqueio e retirada destes perfis do ar, porque o Facebook, sobre o inquérito do STF, exatamente essa situação, que teve aquela decisão do Alexandre de Moraes, na qual ele requer que o Facebook retire do ar alguns perfis que foram, através da investigação, foram detectados como perfis propagadores de fake news. Ocorre que o Facebook, durante um período curto, ele não quis acatar a decisão, ele foi questionar, ele recorreu, alegando que estava ocorrendo um conflito de competência, uma vez que os perfis, eles eram criados, eles eram mantidos em servidores estrangeiros, em servidores que não ficavam no Brasil. Eu ainda não tive acesso, realmente, até por N situações, eu ainda não fui atrás das decisões, que inclusive isso, o Christian, que está escrevendo sobre esse tema, é bastante interessante. Mas eu estava conversando com alguns professores, e aí, por exemplo, o meu entendimento é o seguinte: de fato, o ministro Alexandre, ele se excedeu em algumas das suas decisões. Realmente eu não entendo que
o STF tem a competência para pedir a retirada de um perfil que foi criado num servidor estrangeiro. Mas aqui nós temos duas situações que caminham em paralelo. Nós temos aqui as questões de responsabilização criminal, que aí os penalistas alegam que realmente precisa ser aplicado o princípio da territorialidade, porque a prática criminosa dos crimes de calúnia, injúria e difamação teria sido praticada envolvendo o país Brasil, no solo brasileiro, e existe a questão da responsabilização na esfera civil, que aí nós partimos realmente para esse questionamento. A gente tem aqui várias questões que podem ser levadas em consideração. Como é o contrato do Facebook, aonde esse perfil foi de fato criado. Então, assim, essas questões envolvendo direito internacional privado, no primeiro momento, elas parecem assim muito fora da nossa realidade prática, como se a gente não fosse aplicá-las. Mas hoje, especialmente com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai colocar em xeque as relações travadas em redes sociais, na internet, compartilhamento de dados pessoais, mais do que nunca, quem dedicar um pouquinho do seu tempo para estudar essas questões pode sair na frente de outros advogados. Fica a dica. É bem assim, essa questão do inquérito das fake news, ela tem assim um desmembramento, ela tem várias facetas que a gente pode estudar no direito, e isso tem implicação na esfera de direito internacional, a gente tem implicação na esfera da responsabilidade civil. Então, quem está terminando o curso agora e quer se voltar para alguma especialização, escrever sobre alguma coisa, eu indico tratar sobre este tema. É um tema muito novo, bacana de se estudar, que tem pouquíssima coisa escrita e que merece ser desenvolvido. Merece ser estudado, porque pode se reverter em ganhos futuros. Então, ao longo da explicação, eu já passei para vocês aqui qual é o objeto. O objeto do direito internacional privado é a solução desses conflitos de lei envolvendo uma conexão internacional. Ele vai indicar qual é a norma nacional ou estrangeira aplicada ao caso concreto. Tem relação direta com questões de natureza privada, que direito de família, direito contratual, essas questões envolvendo direito digital, direito consumidor, enfim, direito ambiental, adoção. Eu tenho uma enormidade de assuntos que podem ser tratados nessa esfera. E principalmente agora, com esse aumento desse fluxo de pessoas, aumento de imigração, pessoas que saem do seu país de origem e vão trabalhar em outro, a questão da crise migratória, vocês conseguem perceber que existe hoje um grande trânsito das pessoas no mundo como um todo. Então, vai ser natural que esses conflitos nas relações de caráter privado, nas relações envolvendo uma série de direitos, eles ocorram. As pessoas vão se casar e vão se separar, as pessoas morrem, a morte gera uma série de outros direitos de herança, direitos relacionados à filiação. Então, o mundo das relações que tem conexão privada não se resume tão somente às questões envolvendo as questões de Estado. As questões de Estado, elas têm uma outra dinâmica, uma outra amplitude, uma outra sistemática.
mas eu também preciso voltar o meu olhar para essas implicações na esfera privada. Se eu pudesse estabelecer um comparativo, alguns elementos que diferenciam o direito internacional privado do direito internacional público, eu posso estabelecer o seguinte: direito internacional público, ele é um ramo do direito que regula as relações internacionais. Aí ele vai tratar sobre a questão da cooperação internacional, ele vai tratar temas que são relevantes para a sociedade internacional como um todo. Neste momento, especialmente as questões de saúde pública, as questões envolvendo a pandemia da Covid-19, a criação de uma vacina. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já acompanharam em algum momento ao longo desses 5 meses alguma notícia, alguma discussão falando sobre a movimentação da comunidade europeia no sentido de doação, uma doação bilionária de fundos para fundos de pesquisa, para fundos que estão desenvolvendo essa vacina. E por que essa questão ela se tornou emergencial e necessária para as relações internacionais? Porque o quanto antes o mundo conseguir resolver essa crise sanitária, mais rápido nós podemos começar a pensar numa resolução de questões econômicas, porque essas questões de caráter econômicas envolvendo a pandemia, elas não vão afetar país X ou Y, elas vão afetar o mundo como um todo. Então, aquele país que detiver, que conseguir encontrar, seja um tratamento minimamente efetivo para sanar essas questões envolvendo a pandemia, ou que saia, a gente torce para isso, encontrar uma vacina que propicie o retorno das atividades econômicas, o retorno das atividades educacionais, com certeza vai sair à frente nas questões de recuperação econômica, ok? A disciplina Direito Internacional Público, ela regula relações de estados, ela regula a relação do Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, Comunidade Comum Europeia, enfim, ela regula a relação que é estabelecida entre nações. Da mesma forma como ela regula as ações entre organismos internacionais, ONGs, enfim. Ela cuida, e aí lembra que eu sempre tratei com vocês nas aulas passadas, nas aulas do semestre anterior, as questões envolvendo o desenvolvimento dos direitos humanos, da democracia, da primazia da dignidade humana. Estas são as questões que permeiam as relações de direito internacional público. E são normas de aplicação direta. Eu não posso decidir. Lembra quando a gente fala das questões da elaboração dos tratados, a questão da vigência, da incorporação pelo ordenamento? Eu não tenho escolha, não é uma questão questão indicativa. A questão das normas de direito internacional público, elas têm aplicação direta. Já as normas de direito internacional privado, elas são de caráter meramente indicativo, porque elas vão tratar com questões particulares. E aí a aplicabilidade destas normas, ela vai depender do caso em concreto. Então, as normas de direito internacional privado, elas vão regular conflitos de lei no espaço que tem uma conexão internacional, elas vão promover a indicação de uma norma nacional aplicável a uma relação de caráter privado com conexão internacional entre ordenamentos jurídicos e são de caráter indicativo. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu não vou me estender muito exatamente por força da circunstância, mas eu já falei isso no início da aula.
A regra, no que diz respeito à aplicação da lei no espaço, é o princípio da territorialidade. As questões de direito internacional privado, elas são uma exceção, ok? Deixa eu baixar aqui. Isso é muito importante na hora de vocês responderem questões, na hora de vocês determinarem essas questões da OAB. As normas que vão aplicar o direito estrangeiro, elas são estabelecidas pelo legislador estatal, ou seja, aonde eu estou falando para vocês estudarem as questões de direito internacional privado? Na LINDB. É a legislação brasileira que estabelece como eu vou buscar elementos para resolver essa questão. Vai aparecer no material que eu vou deixar disponível para vocês 2 doutrinadores que foram fundamentais para Savigny, que é um dos doutrinadores principais para as elaborações brasileiras sobre como lidar com essas questões de direito internacional. Ele já no século XIX ele defendia que era necessário um caráter universal para o direito privado. Ele partia do princípio que era necessário a busca por uma harmonia internacional nessas decisões, porque pensa assim, reflitam, toda vez que nós trazemos por uma discussão do direito a questão da harmonia, tudo aquilo que é harmonioso, ele reflete a noção de segurança jurídica, ele reflete a questão da garantia e solidificação de direitos elementares. A partir do momento que eu consigo chegar numa resolução de conflitos envolvendo relações privadas na esfera internacional, eu sei aquilo que eu posso esperar. Eu consigo passar para esses sujeitos de direito uma segurança jurídica de fato mais efetiva. E aí essas questões de direito internacional público, elas começam a ganhar uma efetividade maior, elas começam a se entrelaçar, elas começam a ter uma efetividade que nem sempre é possível. Já falei aqui para vocês que ela é nominada como uma norma de caráter indicativo, mas pode aparecer também nas questões de concurso, como sendo nominadas como normas de caráter indireto, normas indicativas ou normas de superordenamento. Então, voltando, as normas de direito internacional privado podem ser nominadas como normas de caráter indicativo, ou indireto, ou superordenamento. Essas 3 expressões, elas podem aparecer no concurso. E a ideia do examinador é exatamente confundi-los com essas pequenas pegadinhas. A norma que vai ser aplicada numa relação privada com conexão internacional, ela deve ser apontada pela lex fori, ou seja, pela lei interna, pelo ordenamento jurídico interno. Se vocês prestarem atenção, vocês vão já responder uma das questões do questionário. Nós trabalhamos com 2 situações que precisam ser observadas. A primeira delas vai ser o objeto de conexão. O que o objeto de conexão traz? Ele descreve a matéria a qual se refere a norma. Exemplos, professora: questões de personalidade, capacidade, direitos de família. O elemento de conexão vai ser o critério que vai determinar qual o direito nacional que será aplicado à matéria.
se vai ser a questão do foro, se vai ser a questão do domicílio e outros que nós trataremos nas próximas aulas. Só para a gente finalizar a aula de hoje, o primeiro e o que mais foi utilizado, talvez o mais antigo critério, elemento de conexão, é o domicílio ou lex domicili, que foi durante muito tempo o principal elemento. Os demais nós vamos discutir ao longo das próximas aulas, que aí eu espero que a internet esteja funcionando. E por hoje a gente encerra por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ou eu já posso encerrar a aula por aqui? Beleza, tá tudo tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, ok, vocês são 10, tá tudo certo. Eu sabia que vocês são super de boa, vocês são super tranquilos. Se tiverem alguma dúvida, quiserem tirar algum questionamento depois, por favor, eu sei que eu não sou orientadora de todos vocês, mas voltando ao assunto TCC, lembra do resumo? Lembra de mencionar a metodologia que vocês usaram no resumo, as palavras-chave em ordem alfabética, ok? A bibliografia, as referências bibliográficas por tudo que há de mais sagrado também em ordem alfabética, ok? Juro, não vou mais encher a paciência de vocês e não vou mais falar do TCC, beleza? Fui! Até segunda-feira. Acabou. Tchau. Se cuidem. Usa máscara.